seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Valquíria Melnick e você de hoje. Nessa edição você confere tudo sobre menopausa, período de muitas mudanças, né, na vida da mulher, e orientações precisas são fundamentais para manter a qualidade de vida nesta fase. Saiba também que a harmonização facial não está sendo mais a única procura nos consultórios médicos, viu? A tendência do momento é a harmonização de glúteos, também em mulheres e homens. E ainda teremos dicas de um cardiologista para evitar a maior causa de morte do Brasil e do mundo, que são as doenças cardiovasculares. O Valquíria Melnick, você de hoje, começa agora. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Eu começo com um assunto sobre a saúde feminina, mas de certo modo, né, os homens acabam convivendo sim com esse momento com suas irmãs, com as suas mães, esposas, não é? É o período da menopausa. Vamos ver agora quais as recomendações, quando a reposição hormonal é necessária, a diferença entre climatério e menopausa e como continuar a ter uma vida sexual ativa e prazerosa também. Acompanhe. E quem está aqui com a gente hoje é a ginecologista Janaína de Holanda Melo Prevedelo, ela que vai dar todas as informações para a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada a todos por estar aqui mais uma vez no canal, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, doutora, vamos começar falando, então, explicando o que é a menopausa. Tá, a menopausa é o período de um ano que a mulher ficou sem menstruar, tá? Então, ela passa um ano sem menstruar e daí a gente diz que ela menopausa. O período do climatério, que envolve este período que ela começa com a irregularidade menstrual, os ciclos começam a ficar irregulares, né? É o período do climatério que a gente vai denominar isso desde do período do climatério, a menopausa e a pós-menopausa, que é o período da sintomatologia que isso inclui. As pessoas confundem muito, né, a questão do climatério e a menopausa em si. Isso. Então, normalmente os sintomas que as mulheres dizem sofrer acabam sendo no climatério, é isso? Isso, no climatério. Qual é o período, mais ou menos, é uns 5, 10 anos antes de se entrar na menopausa que começam esses sintomas e o climatério propriamente dito? Geralmente, alguns anos antes da menopausa, né, que é a parada do fluxo menstrual após um ano, a mulher já começa a sentir os sintomas. Ela vai ter um ciclo de irregularidade menstrual, os ciclos vão começar a ficar irregulares, né? Ela vai ter os sintomas mais comuns, são sintomas de onda de calor, que a gente chama os fogachos, sintomas de insônia, depressão, misturado com irritabilidade. Um sintoma não muito comum, mas que algumas mulheres referem dores nas articulações, dores musculares, um cansaço. Ela vai perceber alteração na pele, no cabelo, nas unhas, né? E com o passar progressivo desse climatério, conforme os hormônios vão diminuindo, ela vai ter sintomas genitourinários, sintomas de dor na relação, a secura vaginal, acordar muitas vezes à noite para urinar, né? Às vezes, no progressivo das alterações hormonais, também as perdas urinárias podem acontecer. Tem vários sintomas que englobam esse período do climatério. E você tem aqui, na verdade, esses sintomas. A minha dúvida é a seguinte: esses sintomas, eles passam com o tempo ou ele vai acompanhar a mulher durante muitos anos? Geralmente, os sintomas da onda de calor,
os sintomas da irritabilidade, a instabilidade emocional, da depressão, eles tendem a melhorar com o tempo. Tem pacientes também que não têm esses sintomas, que passam pelo período do climatério de uma forma bem tranquila, tá? Mas os sintomas geniturinários, os sintomas da secura vaginal, da pele, do cabelo, progressivamente, conforme os hormônios vão diminuindo, eles vão piorando se a gente não intervir com o tratamento. Mesmo também a osteoporose, né? Que é um dos sintomas comuns, não seria um sintoma, mas seria um efeito da menopausa, né? As alterações do osso também, com o passar do tempo, dessa fase do climatério, isso vai se agravando. Então, quais são os melhores tratamentos, doutora, para se aliviar todos esses sintomas? Tá. O melhor tratamento seria a mudança de hábito de vida. Eu acho que a gente tem que se preparar para esse período desde que a gente, né, nasceu, na fase da adolescência. Na verdade, a gente tem que ter uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida desde o nascimento, né? Mas desde de pré-período, você tem que mudar hábitos e qualidade de vida. Então, uma boa alimentação mais saudável, atividade física, né? Fazer atividade física 150 minutos por semana, ingerir muita água, né? Para melhorar a hidratação de pele e tudo. E também o tratamento hormonal, né? Para as pacientes que não têm contraindicação, para as pacientes muito sintomáticas, o tratamento hormonal seria muito bem-vindo para aliviar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida da mulher. Seria a reposição. E quem que não pode fazer a reposição hormonal? Quem não pode fazer reposição hormonal são as mulheres que já tiveram câncer, né? Câncer de mama, câncer de ovários, câncer ginecológico são uma contraindicação praticamente absoluta da reposição hormonal, tá? Mulheres com problemas cardiológicos graves, né? Que daí o ginecologista vai, junto com o cardiologista, decidir qual mulher pode ou não. Mulheres com o histórico de risco tromboembólico, que é a trombose grave, que já tiveram tiveram trombose, não que a trombose contraindique totalmente, mas dependendo do grau, dependendo de como foi, dependendo do histórico dessa paciente, nós vamos evitar hormônio ou evitar algumas vias hormonais. Para algumas todas vias as de outras. reposição. Para todas as outras, né? A gente poderia conversar sobre isso. Tá, e me diz uma coisa, é hereditário também os sintomas? Por exemplo, uma mãe que sofreu muito com a menopausa, isso caracteriza nas filhas também ou não tem absolutamente nada a ver? Não, geralmente a qualidade de vida, o não tabagismo, a atividade física, a alimentação é muito mais ambiental do que um fator hereditário, os sintomas de ter ou não. Eu tenho mulheres que tiveram mães altamente sintomáticas e que passam pelo período da menopausa tranquilamente. Então isso até é um fator tranquilizante, né, para as mulheres que de repente viram, né, suas mães ou avós sofrerem com a menopausa. A mulher, ela acaba perdendo a atração pela atividade sexual nesse período. Como que ela pode manter a atividade sexual também sem dor? Quais são as dicas? Tá, ela acaba perdendo a libido, que a gente fala, o desejo pela atividade sexual, pela uma alteração hormonal, né, também, e também pelas alterações locais da vagina, que vai ficando seca, o ato sexual se torna um ato doloroso, né, e nós podemos auxiliar a mulher de diversas formas. Tanto com a reposição hormonal, né? Nós podemos repor estrogênio, podemos repor progesterona para as pacientes que têm o útero, é necessário uma reposição dupla daí de estrogênio e progestagênio, e também podemos repor a testosterona, tá? Nas mulheres que têm uma contraindicação da testosterona e dos hormônios em si, nós podemos auxiliar essa mulher com hormônios locais, ou mesmo agora existe um hidratante com a base de ácido hialurônico que não tem contraindicação nenhuma, mesmo nas mulheres
que já tiveram câncer de mama, e nós temos o laser vaginal, que é um laser que faz com que essa mucosa vaginal, é o CO2 fracionado que a gente fala, volte a ter uma lubrificação, volte a ter uma elasticidade, e inclusive nas mulheres que tiveram câncer de mama e que fizeram tratamento e que não conseguiam mais ter relação devido à perda da elasticidade e à lubrificação, nós conseguimos uma recuperação, ela volta a ter essa lubrificação, a ter essa elasticidade vaginal através desse laser, e ela volta a ter o prazer, que não necessariamente está relacionado à quantidade de hormônio que ela tem, mas sim ao ato sexual em si, ao companheirismo, e ela não ter dor já é muito importante. Muito bem, obrigada, doutora, aqui pelas dicas também, orientações especiais, né? E não esquecer que não é porque menopausou que não tem que continuar indo ao ginecologista, né? Não, aí importantíssimo. É o contrário, tem que ir com maior frequência. As mulheres que menopausaram têm que estar com maior frequência no ginecologista, porque daí, com o aumento da idade, nós temos um risco maior do câncer de mama, do câncer de endométrio, do câncer de ovário, né? Então você tem que passar regularmente no teu ginecologista. Muito obrigada, doutora. Até a próxima entrevista, né? Tudo é uma questão de adaptação a cada fase, né, gente? E agora vamos falar sobre uma nova tendência que está levando muitos homens e mulheres às clínicas médicas. É a harmonização de glúteos. Confira essa entrevista com o cirurgião plástico Dr. Pércio Ferreira. Estou com o cirurgião plástico Dr. Pércio Ferreira Filho. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Valquíria, pelo convite. Maravilhoso aqui teu estúdio de gravação. Estou bem contente de vir falar com você. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, porque hoje em dia todo mundo está buscando tratamentos estéticos, procedimentos não tão invasivos e quanto mais natural, melhor, não é, doutor? Sim, a preocupação no nosso assunto hoje é o glúteo, né? A gente vai falar sobre a harmonização de glúteo, cirurgia de glúteo ou preenchimentos de glúteo, enfim. A nossa preocupação é que você tem que procurar sempre um profissional habilitado para fazer isso. E nada melhor do que um médico para fazer isso, né? Com toda certeza. E eu estava conversando com o doutor aqui anteriormente, as pessoas buscam bastante a harmonização facial, só que agora também está a moda da harmonização de glúteos. E para isso é necessário também ter aí um compromisso, né? Fazer com pessoas especializadas, profissionais e com os produtos certos. Então eu queria que o doutor começasse contando para a gente o que é essa harmonização de glúteo, o que envolve esse trabalho. Então, a preocupação com a beleza, com a estética, é um todo na paciente. Mas o glúteo, em particular, para o brasileiro, se tornou famoso no mundo todo. É muito comum o tema de congresso que a gente vai falar sobre o Brazilian glúteo, o bumbum brasileiro. Então, existe uma característica de cada povo, de cada nação, sobre essa unidade anatômica, o glúteo. E o bumbum para a brasileira é uma unidade anatômica muito importante, pela exposição maior do corpo, praia, onde a gente tem maior parte do ano calor. Então, é uma preocupação de você ter um bumbum bonito, né? E hoje nós temos, então, como harmonizar isso, né? E que produtos que são usados? São os mesmos do rosto? Preenchedores? Que tipo de material é utilizado para se obter aquele resultado tão bonito que a gente observa e que não foi feita uma cirurgia, né? Claro que existe também a colocação de silicone, de implantes, como o doutor mesmo disse que faz. Mas no caso da harmonização especificamente, já é mais produto, como ácido hialurônico, eu não sei. O que é utilizado? Eu vou explicar tudo para você, Valquíria. Eu sou cirurgião plástico, então o profissional que vai fazer esse procedimento, mesmo que seja um preenchimento do glúteo ou uma harmonização do glúteo, como a gente está falando, tem que conhecer muito da anatomia superficial e anatomia interna, vasos, músculos, claro. Enfim. Então, essa preocupação é muito grande, porque não é simplesmente ir lá colocar um preenchedor, ou um bioestimulador,
ou fazer um procedimento com um ultrassom microfocado para saber qual músculo. Então você tem que ter o conhecimento anatômico disso, dessa região. Sem dúvida. E existe hoje uma gama que, se a gente for falar de cada produto, acho que a gente teria que falar a tarde toda. Tem muitos, então. Tem muitos produtos, mas basicamente a gente usa para harmonização do glúteo 3 produtos. A gordura do paciente, quando a gente faz uma lipoaspiração, preenche com gordura. Esse é que a gente tem um pouco mais de volume, consegue ter grandes aumentos na harmonização do glúteo com a gordura da própria paciente. Aí existem os produtos de laboratório. Basicamente, o que tem no mercado brasileiro hoje são 2 produtos, a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático. Tanto os 2 são bioestimuladores das nossas fibras colágenas e vai fazer uma melhora da pele, vai fazer um tratamento de celulite, vai fazer um tratamento... E não são volumizadores, esses 2 que eu te falei. Existe um terceiro que está vindo para o mercado brasileiro, que é o ácido hialurônico, composto com um bioestimulador, que a gente tem o ácido polilático junto com o ácido hialurônico. Esse vai dar volume? O ácido hialurônico dá um volume. Nenhum esses 3 produtos que eu te falei, eles são bioestimuladores, mas eles não são permanentes. Nenhum desses produtos são... efetivos para sempre, né? Para sempre. Caso. E essa é a grande vantagem, porque hoje a sociedade médica, e principalmente a sociedade de cirurgia plástica, condena o uso de volumizadores da região glútea com produtos aloplásticos. Por exemplo, silicone líquidos ou aquele que aconteceu algumas tragédias já no Brasil, mas não se usa mais, que era o metilmetraquilato, né, que é o PMMA. Isso. E esses produtos são proscritos do nosso receituário, são proibidos pela vigilância e pela Anvisa de utilização, mas os produtos que a gente utiliza têm segurança, são utilizados mundialmente. Que maravilha! E vocês têm, então não há risco quando é feito com um médico capacitado, não existe riscos para esse tipo de harmonização? Existe risco, mas se você fizer com um profissional que tem a prática desse procedimento e tem o conhecimento anatômico, o conhecimento médico para qualquer eventualidade, a segurança aumenta muito. Claro. E a grande vantagem da utilização da harmonização facial, da harmonização, que são os mesmos produtos usados na face, isso. É que você não tem um downtime. O que é um downtime? Você não para de trabalhar, você pode vir, fazer o procedimento e você continua com a sua vida profissional, sua vida social normal, não tem período de convalescência ou recuperação. Você faz o tratamento no próprio consultório, não precisa se internar, nada disso, doutor, é mais prático ainda, mais rápido? Habitualmente esses tratamentos são tudo feito na clínica e não existe a necessidade de internação, muito menos procedimentos anestésicos ou procedimentos mais agressivos de sedação, essa coisa toda. É extremamente suportável e bem... E também não precisa fazer nada depois, assim, ter algum cuidado muito extra depois de não fazer academia, de não... Enfim, existe vários então, cuidados. Quais são? Os cuidados principais no pós-operatório, lógico, não vai poder sair e fazer ginástica no mesmo dia, mas você volta praticamente na mesma semana para fazer suas atividades físicas, até mesmo para ir para a praia, fazer esses procedimentos no verão é viável, porque são pequenas injeções que a gente faz na região. Eventualmente, se ficar um roxinho ou uma hematominha, você tem uma recuperação muito rápida. Faça uma pomadinha, qualquer coisa clareadora. Enfim, e você pode até fazer esses procedimentos no verão sem nenhuma perda de resultado. E doutor, quando a gente faz, por exemplo, você disse que não dura para sempre. Qual seria o tempo, então, dessa aplicação? De 2 em 2 anos? De 1 ano em 1 ano? Como que funciona? Veja bem, você
faz um procedimento. Eventualmente, eu sempre indico fazer pelo menos 2 procedimentos de bioestimulação. O preenchimento com gordura é um parente à parte, né? A gente vai falar sobre isso aí, se você me permitir. Mas no caso da harmonização de glúteo mesmo, você faz o procedimento, espera-se 30, 40 dias, eventualmente avalia se há necessidade de fazer um novo procedimento de bioestimulação do colágeno, e pode se repetir 1 ou 2 procedimentos. Eventualmente, a paciente tem uma expectativa maior e deseja fazer mais procedimentos para uma melhora do caso, né? Eventualmente, são pacientes que necessitam, que tem cada paciente é de um jeito, que a gente vai estudar, mas normalmente eu indico 1 a 2 procedimentos. Certo. Mas assim, anual. Digamos, isso que eu queria saber. Um ano, anual. Mais ou menos 1 ano é a duração, pelo menos, do tratamento. Do efeito, ele dura até mais. Mas o efeito eu indico para que você não perca aquele resultado e ter que ganhar tudo novamente. Entendi. Agora, doutor, homens também podem fazer? Sim, por que não? Que maravilha, né? Então, a procura não é tão grande, mas existe, sim. Principalmente o uso desses mesmos bioestimuladores em face, em homem. Porque o bumbum, os homens procuram fazer também? Procuram fazer, principalmente o bioestimulador com aparelhos, né? Como eu estava te mostrando, existe uma gama de aparelhos para auxiliar nesse tratamento também. Sim. O ultrassom microfocado, que a gente utiliza, o Ultraformer, ele faz um bioestímulo e associando com os bioestimuladores de colágeno, tanto o ácido polilático quanto a hidroxapatita de cálcio, você tem um resultado fantástico e tem sido bem procurado também pelo público masculino. Né? Que maravilha, porque na verdade, a referência da mulher brasileira, né? O bumbum, e ainda tem os homens que também querem ter o bumbum bonito. E agora tem um tratamento também que está disponível, mas é claro, o cuidado então maior é que a pessoa procure um profissional especializado, um profissional que tenha conhecimento de todos os vasos, de todos os tecidos, a anatomia realmente, para não dar nenhum problema e se eventualmente acontecer, saber o que fazer, né, doutor? Exatamente, eu acho que o profissional mais qualificado para fazer esse tipo de procedimento, tanto esses minimamente invasivos, que a gente chama, que são procedimentos minimamente invasivos, né? É o cirurgião plástico, porque ele tem o conhecimento da anatomia, ele está habituado em fazer cirurgias, que a gente estava comentando sobre os implantes de silicone no bumbum, então para fazer um preenchimento com um bioestimulador, nada melhor do que um cirurgião plástico que tem esse conhecimento, né? Todo da região. Doutor, muito obrigada. Foi ótimo aqui a nossa entrevista, os esclarecimentos que a gente tinha muita dúvida. Volte outras vezes para falar também sobre qualquer outro assunto. A cirurgia plástica abre um leque enorme, né, Valquíria? Então, acho que falando por unidades anatômicas fica mais fácil para o pessoal entender, né? A próxima vez você já escolhe aí pelo menos uns 2 temas para a gente. E novamente queria agradecer e adorei. Que bom! É inacreditável, né, pessoal, como a medicina estética também está avançando. Bom, agora nós vamos falar sobre a saúde do seu coração e até mesmo como que é possível prevenir a morte precoce. Olha só o que diz o especialista Dr. João Vicente Vítola. 1 a cada 3 pessoas morrerá por doença cardiovascular, principalmente o ataque cardíaco e o derrame cerebral. Infelizmente, algumas dessas pessoas não atingirá 70 anos, o que nós chamamos de mortes precoces. A notícia boa é que é possível evitar mortes precoces e prolongar a vida, através de 2 pilares importantes. A prevenção, que são os controles dos fatores de risco, e os check-ups médicos adequados. A prevenção é muito baseada numa alimentação saudável, pobre em gorduras animais, e rica em fibras vegetais, frutas, grãos e carnes magras. O exercício físico deve ser promovido diariamente. Não precisa correr maratonas, mas ser fisicamente ativo. Comece com caminhadas. É importante, se você fuma, parar de fumar. Se você bebe em excesso, ter moderação. Check-up médico é de extrema importância para poder detectar doenças como a pressão alta, a diabetes e o colesterol elevado.
todos os problemas de saúde que têm bom tratamento e boas medicações. Siga as recomendações do seu médico, faça check-ups de rotina. Convido a todos para entrar nesta onda. Vamos viver mais e melhor. Incrível, né? Como pequenas atitudes do dia a dia, mudanças de hábitos, podem mudar aí o destino de uma pessoa, viu? Vamos lembrar disso também, não é? E antes de encerrarmos o programa de hoje, eu tenho uma super dica de onde adquirir joias e tapeçaria persa de alto padrão e qualidade. Conheça o Medalhão Persa, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado. Pioneira no setor de vendas de joias e objetos de luxo pela televisão no Brasil. São produtos exclusivos, fabricados em diversas partes do mundo. Joias únicas, feitas à mão, são verdadeiras obras de arte. Realize o seu sonho, invista em você. Invista no seu tesouro pessoal e prepare-se para se surpreender com a qualidade das joias e tapeçaria persa do Medalhão. E o Valquíria Melnick, você de hoje fica por aqui. Me acompanhe nas redes sociais, em Instagram, YouTube ou Facebook, @Valquíria Melnick. Você também pode me enviar um WhatsApp com as suas sugestões, né? Anote o número, 41 98541 7741. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau, tchau. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br.